A mulher misteriosa do cemitério. Depoimento de Rodolfo, 51 anos, advogado. O sonho se repetia, noite após noite. Tudo estava escuro e eu me via sozinho, em frente a um portão grande com belos detalhes e sustentado por 2 colunas de ferro, decorada com estátuas de anjos. Meninos gorduchos com asas, ajoelhado e olhando para o céu. Para além do gradeado, mal dava para ver as silhuetas de coqueiro alto, em fila no terreno. Queria ir embora dali, mas não resisti à curiosidade e colocava o rosto entre as barras metálicas para tentar enxergar o que havia do lado de dentro. De repente, no meio da penumbra, surgiu uma figura de uma mulher jovem, com longos cabelos loiros e vestido decotado vermelho. Tinha o rosto delicado, lábios pequenos, olhos claros e um olhar triste. Acenava me chamando para entrar. Eu desejava atender ao convite, mas um grosso cadeado selava o portão. De repente a moça vira de costas e ia embora. Eu esticava a mão gritando, pedindo para ela voltar. E nesse momento sempre acordava agoniado, com o suor pingando na testa. Naquela época, meados da década de 1980, eu morava na casa do estudante, abrigo para rapazes do interior que vinham fazer a faculdade na capital. Meu companheiro de quarto já não aguentava me ouvir falando enquanto dormia. Lourenço dizia que não era bom ficar só com a cara enfiada nos livros. Era preciso aproveitar o Recife, ir ao cinema, conhecer os bares e as boates. E principalmente paquerar. Mas eu me esforçava o máximo para terminar o curso sem atrasos, pois desejava voltar logo à minha cidade. Abri um escritório, começar a trabalhar. Foi bastante desagradável quando recebi a minha primeira nota baixa. E aquilo me sentenciou. Tá vendo, Rodolfo? Fez prova ruim porque não dorme direito. Você precisa se divertir. Relaxar um pouco, até para estudar melhor, cara. Então eu topei a proposta de Lourenço. No sábado saímos para a farra à noite. Ele até havia conseguido um Fusca emprestado com o tio para circularmos à vontade. Fomos logo ao bairro Graças, onde naquela época existiam muitos bares. Não demoramos muito a nos entrosar, pois meu colega conhecia bastante gente. Lá para as tantas, alguém nos chamou para ir a uma festa que estaria rolando num apartamento da Rua Aurora, no centro. Vamos lá. Lá vai estar cheio de meninas, as mais gatas da faculdade. Como dizer não àquele apelo? Concordei, apesar de estar meio cansado. Perguntamos à turma como chegar no endereço da festa e partimos. Acontece que ele era menos entrosado com os caminhos do Recife do que imaginava e começou a dar voltas e voltas nas ruas desertas e nada de dar o braço a torcer. Repetia apenas que era só mais 2 ou 3 cruzamentos para chegar. Que eu ficasse tranquilo, pois tudo estava sob controle. Passava de meia-noite quando entramos numa via larga. A placa, quase escondida pelos galhos de uma árvore, dizia Avenida Mário Melo. De longe enxerguei uma moça que andava tranquilamente na direção contrária à nossa. Seguiu-a na calçada junto a um muro longo e alto. Estava com uma blusa branca, calça jeans,
sandálias baixas. Quando o carro foi chegando mais perto, meu Deus do céu, reconheci o rosto, os lábios, os olhos. Para, Lourenço. É a menina que eu vejo nos meus sonhos. Tá doido, rapaz? Não tô vendo ninguém. É sério, cara. Mete o pé no freio. Nem esperei ele estacionar direito e abrir a porta. Andei ligeiramente para alcançar a moça. Fui calado para não assustá-la. Parecia não me notar. Sem pressa, dobrou a esquina justo onde acabava o muro alto. Fiz a curva, mas a vi na rua estreita e escura. Andei por alguns instantes tentando encontrá-la. E mais à frente, para o meu espanto, me deparei com o mesmo portão com grades que também vinham nos meus pesadelos. Os detalhes de ferro torcido, as colunas enfeitadas com meninos alados gorduchos, cadeado impedido a entrada. Era ilusão? Senti nas mãos um frio das barras metálicas. Nelas encostei o rosto, vou tentar destruir o que havia além da grade. Nelas encostei o rosto para tentar distinguir o que havia para além das grades. Percebi uma coleção silenciosa de túmulos simples e jazigos ornamentados, distribuídos em alamedas. Um cemitério antigo cheio de esculturas de mármores e aquelas palmeiras altas em fila. Era real. E no meio daquele cenário mudo estava a moça a quem procurava um pouco antes. Agora sorria e acenava para que eu entrasse. Entrar? Entrar como? Estiquei a mão para alcançá-la e ela veio em passos miúdos. Notei que o coração queria sair do peito. Um arrepio veio encrespar a espinha. Então o berro me tirou do transe. O que você está fazendo aí, Rodolfo? Sai daí, rapaz. Lourenço desceu do Fusca e me puxou pela cintura, me afastando um pouco do portão. Nesse momento, juro ter visto uma transformação absurda no rosto da moça, aparentemente contraída na vontade de me ter ao lado dela. A face delicada passou a ter traços sinistros de uma caveira. Quis correr, mas a mão do espectro atravessou entre as barras de ferro e me segurou pelo cotovelo. Tinha uma força sobrenatural e o toque gelado me paralisou. Fui tomado por uma tontura. A sensação de morte viria a me abraçar. Meus olhos foram fechados. Despertei no banco passageiro do Fusca. Meu amigo dirigia apressado e não parava para falar. Cara, que coisa mais doida foi essa? Parecia um maluco parado na frente do Santa Amaro. Nem me escutava. Estava feito sonâmbulo, olhando para o nada, abestalhado. O que foi que deu em você? Quer me matar de susto? Como explicar aquela situação? Disse apenas que havia me sentido mal, uma louquice momentânea, e que ele esquecesse. Ele demorou a se conformar e depois não me perguntou mais nada. Ao terminar a faculdade, saí outras vezes com Lourenço, sim, mas sempre durante o dia. Fomos à praia, por exemplo, sempre bem longe do cemitério. Todas as pistas indicam que Rodolfo teve uma experiência com a medonha assombração conhecida como a Galega de Santo Amaro. Uma mulher loira, sedutora, depois da meia-noite desfila nas calçadas próximas ao cemitério que existe no tradicional bairro recifiense. A história começou a ser contada na década de 1970. Na época, as testemunhas diziam que a Galega estava sempre de sapato alto,
Usava um vestido vermelho curto e decotado. Atualmente, há quem diga que ela modernizou o figurino, talvez para se tornar mais convincente aos olhos dos rapazes. Mas tanto antigamente como hoje, quem cede ao apelo do fantasma é levada a uma caminhada noturna em meio aos jazigos da famosa necrópole, apelidada de Amaro Bocão pelos moradores da vizinhança. Lá, baceiro de mãos dadas com sussurros ao pé do ouvido, a assombração mostra aos namorados o túmulo onde mora, depois some no breu, em meio a uma neblina gélida. Às vezes, porém, a galera se mostra bem mais tenebrosa. Ao fim do encontro romântico, revela ao pretendente uma face de defunta há muito tempo sepultada. Para alguns, as aparições só vão cessar quando o espírito da mulher misteriosa for apaziguado. Ela estaria à procura de um noivo com quem pudesse dividir a eternidade. Quem tem coragem de ceder a essa tentação?